porque a gente trabalha em cinema antigamente, então, hoje em dia que cinema já é uma indústria mais consolidada e que o Rio de Janeiro é um polo de cinema dentro do Brasil, um polo forte de cinema, as pessoas não têm tanta reação, embora ainda tenha, tá? Por que você vai fazer cinema? Por que você não é advogado, meu filho? Meu filho, por que você não é médico? Entendeu? Agora, no nosso caso, duas vezes, porque além de fazer cinema, você se propõe a fazer som. Então, nós somos, o som é dentro do cinema, o que o cinema é para o resto da sociedade. Aquela coisa que o pessoal, olha, você trabalha mesmo em quê? E aí me perguntam, você edita, o que você faz? Eu sou editora de som. E o que isso quer dizer? E a gente tem que explicar, porque as pessoas não têm nenhuma noção. Uma das coisas que eu curto de poder estar aqui, de novo, sou Maria Muricy, eu trabalho em cinema há 40 e tantos anos. Eu comecei em 81 no Django, fazendo Django do Silvio Tendler. Eu era estudante ainda de comunicação, eu fazia jornalismo. Eu larguei jornalismo pelo cinema, me formei de raiva, mas só de raiva, para ter um diploma, porque eu basicamente não exerci. Meu irmão gêmeo já trabalhava em cinema e ele me disse: cuidado, porque cinema é uma cachaça e depois que você começa, você não consegue parar. E foi isso que aconteceu comigo. Cá estou eu, depois de uma carreira começando por produção e acabando em som. E uma das coisas que eu gosto de poder estar, depois desses anos todos, ensinando o que eu faço, é a possibilidade de tornar as pessoas, fazer com que várias pessoas comecem a entender o trabalho de som. Comecem a poder ouvir melhor e comecem a poder apreciar o trabalho que é feito no som de cinema. E quem realmente gostar, que comecem a trabalhar consciente de como esse som é feito, qual é a lógica dele, né? De que maneira ele funciona, porque ele não é óbvio, nem um pouco. O som especificamente é uma área do cinema muito etérea. Ela não é uma coisa, não é concreta no sentido que você não pode, como a imagem, por exemplo, uma câmera, você viu a câmera, põe em determinado lugar, o som é uma coisa difícil de pegar com as mãos. Ele depende da sua sensibilidade, da sua vontade de ouvir, da sua imaginação, da sua capacidade de imaginar que sons funcionariam juntos e da sua habilidade no fim da soma de vários sons, você conseguir escolher a melhor combinação de sons para atender o seu filme. Tá? O mais legal de som é porque o som é uma segunda leitura. Ele conta de novo a história. Ele faz com que você possa ter uma leitura, uma compreensão da história que está sendo contada maior do que simplesmente a visão. Muitas vezes o som reforça aquilo que o diretor está contando, o caminho que ele está mostrando na imagem, e muitas vezes ele faz exatamente o oposto. Ele mostra na direção contrária. Ele te avisa, cuidado, não é por aí que você vai, tá? Ele te dá as dicas. Então, ele é muito amplo e ele faz duas coisas importantíssimas. A primeira, ele faz com que o espectador sinta o filme, tá? A parte emocional do filme, a compreensão do sentimento do personagem, te carregar na emoção que o diretor quer, é um trabalho primordialmente do som. O som tem como a música tem, essa capacidade enorme de fazer com que você seja tocado, emocionado, né, num nível mais profundo, não objetivo,
mais subjetivo, aquilo que você sente como espectador, faz com que você possa entrar na cabeça de um personagem, no coração de um personagem, tá? E viver com ele uma história que ele está vivendo. A outra coisa que o som pode fazer é, se vocês imaginarem, ok, a imagem é muito potente, mas a imagem mostra um retângulo da realidade. Tem uma foto ótima, um filme do diretor japonês Akira Kurosawa, o Ram, que é uma maravilha de filme, e que é uma montanha por onde desce uma cavalaria inteira, e essa cavalaria, a primeira coisa que a gente vê... Isa, posso te pedir para desligar seu microfone? Obrigada. Mas não some, não. Volta, Isa. Tava bom. Lisa. Essa cena do Akira Kurosawa é maravilhosa porque os cavalos descem e o som, a sombra dos cavalos se vê antes dos cavalos em si e o som desses cavalos e desses guerreiros. E quando você vê uma foto de estilo desse set de filmagem, do lado esquerdo tinha um poste e do outro tinha um prédio. Então, na verdade, o que a gente vê na imagem é um recorte, é uma imagem determinada que eu enquadro. Por isso você vê tantos diretores fazendo isso. É aquele quadro que está sendo levado e impresso em HD, em meio digital, ou antigamente em película. O som faz o trabalho complementar de concretizar o mundo além desses limites desse quadro. O som te dá o mundo desse personagem em 360 graus. Então você ouve tudo aquilo, inclusive, que você não está vendo. Você ouve o mundo desse personagem, você ouve as pessoas que entram e não estão em quadro ainda, você ouve a porta que bate, mas você não está vendo a porta, mas a porta existe concretamente, porque você escutou o som. Tá? Então, essas são algumas das grandes qualidades do som, uma das coisas maravilhosas dentro delas. E eu queria, assim, quando a gente... acho fundamental a gente entender qual é a importância do som. Por que o som é importante para o audiovisual? Eu tenho um exemplo simples que não é de edição de som, é da captação de som, foi meu irmão que fez para uma aula dele, mas eu acho tão óbvio, tão claro que eu uso aqui, tá bom? Então vamos começar vendo meu irmão gêmeo, chama-se Toninho Muricy. Se eu conseguir achar ele, cadê você, Toninho? Oxe, não achei. Pera. Aham. Toda vez eu me atrapalho, né? Quando eu estou fazendo direto, eu melhoro, mas eu me atrapalho bem. Vamos lá. Eu sou o Toninho Muricy e eu quero fazer uma pergunta a vocês. Qual a importância de se ter um bom som num produto audiovisual? É fácil. Nesse momento, vocês me ouvem através do microfone do meu telefone celular, que está gravando esse vídeo. Agora, vocês me ouvem através do microfone direcional, bem colocado e gravado no nível correto. Esse é um exemplo bastante claro e bem óbvio. Às vezes a gente precisa ouvir para entender. A mesma coisa acontece com a edição de som, tá? Assim, quando a gente pensa que quando eles estão captando o som no set, ele tem um microfone sem fio e mais um boom para pegar todo o ambiente em volta. E para captar o melhor diálogo possível,
porque os microfones são direcionados para captar a história que está sendo contada através da voz do ator. Existem elementos que, evidentemente, como eu estou priorizando essa emissão de voz, eu não estou captando bem. Por exemplo, os passos da pessoa no chão, a porta que ela abre, o som do carro que ela dirige, tudo isso é captado depois e colocado depois. O que eu tenho e que eu recebo para trabalhar é o som que vem do set de filmagem e que está priorizando o diálogo. Portanto, como esse mundo imaginário que é o cinema, que é cada filme que você está construindo, ele ganha vida quando ele ganha detalhe. E o detalhe dele é dado basicamente pelo som. O som torna esse mundo real, torna ele audível como nós ouvimos no mundo real. Eu ouço meus passos, eu ouço o passarinho, esse mundo tem muitas cores sonoras. E a gente pode aproveitar isso vivendo todas elas juntas, tá? Então, isso é uma das coisas fundamentais. E, ao mesmo tempo, embora ele tenha um lado muito técnico, que ele também tem, e eu sou muito perguntada qual é o seu útil, em que plataforma você trabalha, quais são os seus aplicativos, e não que eu acho que os aplicativos não sejam ruins ou não tenham valor, mas eu digo, vou copiar alguém, tá bom? Vou citar alguém. Nós temos um mixador paulista das antigas, maravilhoso, um dos papas do som do cinema brasileiro, chamado José Luiz Sasso. José Luiz dizia, o problema é quem faz o filme acontecer, é a interface entre a cadeira e o teclado. Ou seja, a pessoa que está operando, sentado na cadeira operando, é que faz toda a diferença. Muito mais do que qual o seu equipamento, qual o sua plataforma. É evidente que a gente tem que aprender a usar. Eu vou ensinar vocês não só a usar, mas entender o método de se usar, tá? Eu acho que a gente tem que, principalmente, entender qual é a mecânica de se trabalhar com som, para ser não só um som de boa qualidade, mas fazer num tempo prático, útil para todos nós, né? E que o produtor pede para você, porque ele está esperando que você trabalhe dentro de um prazo determinado. Você já trabalha com data, e vocês se lembrem que o som está trabalhando no fim do processo. Isso quer dizer que a gente tem menos tempo para atrasar. Saber usar racionalmente o tempo que se tem é uma das grandes habilidades que tem que ser aprendidas quando a gente trabalha em pós-produção. Outra coisa importante é entender que essa qualidade, quando a gente trabalha criteriosamente, quando a gente trabalha com vários, aprendendo e se espelhando de várias maneiras para conseguir fazer o melhor som, por que essa coisa é tão importante? É porque se tem uma coisa que, antes de tudo, vai fazer com que os seus espectadores saiam do cinema ou desliguem dos seus streaming e mudem de filme, é um som ruim. A imagem pode ter alguns problemas de foco, pode escorregar aqui e ali, que isso não é uma coisa criteriosa, pode ser inclusive considerada um estilo, mas o som não é. O som tem por obrigação manter o espectador imerso nessa história que está sendo contada. E o som ruim tem a habilidade de fazer com que o espectador saia da fantasia, que ele dê um passo para trás e diga: que diabo está acontecendo? E quando ele faz isso, já era.
ele perdeu o seu personagem, ele passou a prestar atenção em outra coisa, e que no que isso acontece, você perde a capacidade de acompanhar a história, ou de ser envolvido pela história. Tá? Então, não só saber usar o microfone correto é importante, como saber usar corretamente o som é muito importante. De qualquer maneira, muitas coisas acontecem durante a filmagem, tá? E a verdade é que eu ia colocar mais uma provocação. Eu adoro fazer isso com vocês, mas não vou fazer, porque eu não acho. Então, tudo bem. Existe a mentalidade de que você resolve na pós. O som é um trabalho que tem 3 personagens, 3 profissionais, que trabalham em conjunto, um em cada ponta desse processo. No primeiro, que é o técnico de som direto, que está trabalhando no set, do qual depende a qualidade do nosso diálogo, que é o que está contando a nossa história. Os atores estão dizendo aquilo que está acontecendo com eles, portanto, é fundamental que esse som seja bem feito. E esse som é passado para mim na edição de som, que acrescento todos os elementos que possam colorir esse filme, que possam trazer concretude, realidade, que possam ampliar a compreensão do mundo onde esse personagem vive. E esses elementos todos que eu pensei, imaginei, pesquisei, construí, são mandados para o mixador e, normalmente, eu vou junto acompanhar o trabalho dele e dizer aquilo que eu e o diretor antes de mim e que depois comigo conversamos e elaboramos para aquele filme. Que linha sonora esse filme tem? Qual é a melodia que esse filme canta? Para onde a gente está indo? Qual é a música que está nos embalando nesse filme? Tá? A quantidade de vezes em que o som pode ser mais significativo do que a imagem num filme, em que ele pode descrever mais para uma história do que apenas o que está sendo mostrado. Então, tudo isso é processado de novo dentro da sala de mixagem. E esse trabalho, a compreensão de como essa cadeia profissional funciona, de qual é a maneira que ela se concatena e o que ela quer conseguir, é fundamental, não só para quem trabalha em som, tá? Não só para os meus alunos, mas um diretor que não entende o que o técnico de som está fazendo ali e que sistematicamente diz, então dubla, ou que não deixa, o fotógrafo que não deixa o microfonista entrar com o boom, porque tudo está batendo a luz e mostrando o boom em quadro, ou não tem teto suficiente, ou são 2 câmeras, uma aberta, outra fechada. Esse tipo de coisa, basicamente, vem de uma incompreensão do trabalho, da maneira de trabalhar do som e da finalidade do som dentro de um filme. Quanto mais a gente entende e respeita o fato de que o som realmente está contando a história, de que ele não é um complemento da imagem, ele não está só colorindo o que a imagem coloca na tela, ele está ampliando esse mundo e ele está abrindo uma quantidade enorme de sugestões emocionais para o espectador. Tá? Ele está guiando o espectador no caminho que o diretor pensou para aquele filme. Na verdade, é uma nova
leitura. É como ler de novo essa história. Na verdade, o filme tem várias leituras. O diretor pensa o filme na cabeça dele e depois é escrito um roteiro que já é uma segunda versão desse filme. Depois essa história é filmada e interpretada pelos atores, que é uma terceira versão, e depois ela é montada. A imagem é organizada, logicamente, para contar essa história, que é uma quarta versão. Depois o som conta uma quinta versão. E depois da mixagem, você afina todas essas versões, essas maneiras de ver a mesma história, em algo coerente, coeso e claro. Então, assim, eu acho que a gente ganha um elemento de compreensão quando a gente também entende que, da mesma maneira que o cinema em si é feito em camadas, camadas de trabalho coerente, de, às vezes, 300, 400 pessoas, desde que começa o projeto até ele terminar. Mas ele também depende, especificamente na edição de som, de construção de camadas. O som é feito em camadas que se sobrepõem. E para entender como essas camadas podem se sobrepor, a gente precisa entender a lógica de trabalhar com som para que a gente não... Vou citar um livro, vou citar uma citação de um dos maiores editores de som, o cara que inventou o termo sound design, o nosso caro amigo Walter Murch, que é o editor de som, montador do Apocalipse Now. Foi onde começou o termo sound design, que hoje é tão usado. E o que ele dizia, tem um texto dele maravilhoso, que se chama Ajudando a Mente a Ver, e ele diz que se você está ouvindo uma pessoa andar, você percebe que é uma pessoa andando. Se você ouvir duas andando ao mesmo tempo, você ouve, ok, são duas. Se eu ouvir três, eu ouço, ok, uma anda para cá, outra. Se eu ouvir quatro ou mais, eu não distingo mais o que é. Quantas pessoas tem ali? Eu parei de distinguir. Eu ouço um barulho, uma mixórdia, tá? Então, a mesma coisa se faz quando a gente trabalha com som. É preciso entender que você, quando soma, você trabalha com camadas de sentido, de significado, e que elas trabalham em frequências diferentes, em volumes diferentes, e que é essa diferença que faz ela audível. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando a gente monta um ambiente para passar numa sala de cinema, a gente normalmente põe, por exemplo, um parque no centro da cidade. A gente põe um ambiente para os caixas da frente. Nós temos na frente esquerda, centro, esquerda e direita, e aqui na frente eu tenho, por exemplo, um parque com passarinho, com pessoas andando, e eu tenho nas caixas que estão atrás de mim, na sala de cinema, que é o chamado 5.1, eu tenho um trânsito, por exemplo, tá? E com mais distante. Isso cria uma diferença entre o som que eu ouço na frente da minha sala e o som que eu ouço atrás de mim. Por que isso acontece? Porque se eu puser o mesmo som na minha frente e atrás de mim, eu não ouço a diferença espacial. Ele passa a ser o mesmo som, ele vira quase mono. Ele só fica na frente porque eu não distingo a diferença dele, eu não distingo as camadas dele. Quando eu ponho dois sons diferentes, meu ouvido sabe que o que eu ouço na frente é diferente do que vem de trás. E isso torna esse mundo à minha volta muito maior e envolvente, que é a ideia do que a gente faz em cinema. É por isso que a gente faz som, tá? Então, esse tipo de compreensão
do instrumento de trabalho, que é o que eu posso oferecer a vocês, além das minhas ideias loucas e provocações, elas vêm do aprendizado, do conhecimento e de ter errado muitas vezes, inclusive, tá? De ter testado coisas que não deram certo. Errar te ensina tanto quanto acertar, tá? Às vezes ensina mais, diria eu. Então, você poder... O que eu acho que é legal, assim, o que eu posso oferecer a vocês com todo o meu carinho são esses anos, esses 40 anos que eu apanhei em cinema e que fazem... Não é necessário aprender a roda de novo, tá? Você não precisa começar do zero. Eu vejo muita garotada, por exemplo, hoje em dia não põe nem bip mais na imagem, não sabe para que serve. Ou põe cada projeto vem num tipo, numa velocidade diferente. Aí você diz, gente, assim, existe uma coisa chamada a maneira de trabalhar. Existe um protocolo. E o protocolo não existe para ser chato. Ele existe para você economizar tempo, para você não cair, para você não aprender a roda a cada vez. Porque a cada vez que eu tiver que descobrir como é que você fez afinal, o que eu faço com isso, é tempo que eu podia estar pensando o filme a nível de som, que eu podia estar construindo um mundo imaginário com mais níveis, tá? Com mais profundidade. Tudo que um diretor quer, os diretores basicamente conhecem muito pouco de som, muito pouco. São poucos os que conhecem, que foram para uma sala de edição, que sequer acompanharam a edição de som ou a mixagem. Muitos aparecem só para aprovar seus filmes, o que é uma pena, porque todos os diretores deveriam fazer um curso intensivo, tá? Os produtores também, tá? Um curso intensivo de som para entender como usá-lo e para deixar ele acontecer corretamente. E esse diretor tem a possibilidade de, entendendo o processo e o que o som tem a oferecer, fazer um filme que tem uma qualidade muito mais profissional. O som dá isso para o filme. O som permite que o seu filme ganhe um lustre, um polimento quase imediato, bem mais barato do que, por exemplo, você encher de efeitos especiais, tá? Então, a proposta o som é, sim, um elemento muito poderoso da construção da história. E já que o que nós fazemos, no final das contas, em cinema, é basicamente construir a história e nada mais, que a gente só tem habilidades diferentes e trabalha cada um numa ponta, mas para isso só. Então, é reconhecer o poder, a potência desse elemento e saber usá-lo é um ganho de potência para a sua história também. Basicamente, quando você não usa bem o som, você joga no lixo 50% da carga de significado do seu filme. E isso acontece porque a compreensão da história ou do mundo do personagem... Oi, Maurício. Desliga seu microfone, por favor. Mas fica aí, não some não. A carga de significado do seu filme vem através do som. A imagem está te dando um pequeno recorte. Ela está te dando alguma informação. Mas, como todo bom filme, ele depende daquilo que entra no seu ouvido sem que você necessariamente analise. Não necessariamente você compreende tudo que você está absorvendo dentro de uma história. Existem elementos que estão sendo colocados dentro da história e que contam a história subrepticiamente, ou seja, conta de uma maneira não óbvia,
e só serve para enriquecer a sua compreensão do caminho para onde essa história está indo. Tá? E esse processo que é subconsciente, ele quase passa desapercebido. Ele cria o desenho de som para uma imagem e isso é inerentemente subjetivo em si. Portanto, o trabalho de som está diretamente vinculado à arte com A maiúsculo. Tá? Ele realmente se torna uma expressão artística e uma leitura artística. Ou, se vocês quiserem, uma interpretação subjetiva da história com arte. Tá? Então, assim, basicamente, por que eu enfatizo isso? Porque o som afeta a gente mais do que a gente percebe. Ele afeta a gente fisiologicamente, ele afeta nosso cortisol, nossos hormônios, nossa respiração, nosso batimento cardíaco, e dizem que mesmo as ondas cerebrais. Não só os sons desagradáveis, ou altos, ou assustadores, mas também os agradáveis, como as ondas do mar. Da mesma maneira, não só fisicamente você reage ao som, mas também no nível psicológico. Com música também, ambiente também. Se você imaginar que desde a pré-história, ou seja, desde que o homem é homem, a gente decodificava o mundo à nossa volta, um mundo perigoso, um mundo cheio de ameaças. Desculpe. Através do som que esse mundo tinha, se esse mundo estava com passarinhos cantando, com movimentação à sua volta, você reconhecia pelos ouvidos de que esse era um mundo que nada estava acontecendo de anormal. Era um mundo onde tudo estava certo. Por exemplo, se esse mundo ficasse rápido, de repente, totalmente silencioso, você interpretaria, já saberia que havia algo perigoso acontecendo naquele ambiente. E essa compreensão do mundo através do som existe desde que nós somos homens das cavernas. Então, isso pertence totalmente ao psicológico, ao emocional humano. Tá? Ao mesmo tempo, existe um lado cognitivo do som. Se eu tiver várias pessoas falando ao mesmo tempo, eu escolho. Se eu estiver num restaurante com várias mesas ao meu lado falando, eu vou escolher qual delas eu vou prestar atenção. Eu vou deixar o resto indistinto e ouvir aquela. A gente faz isso no som de cinema igualmente. E comportamental, ou seja, quem ouve rock and roll berrando, evidentemente vai dirigir correndo. Tá? Então, eu acho que a gente fica provado o quanto o som nos afeta, o quanto essa compreensão da história nos afeta e de que maneira a gente pode entender esse som. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa a aprender num curso de som de cinema é aprender a ouvir. A segunda é aprender a entender como o som funciona, que dinâmica é essa, como é que eu posso usar esse instrumento para enriquecer a minha história e o meu trabalho. Tá? Então, eu pretendo fazer isso nesse curso, eu tenho feito, essa é a minha organização. Por falar em organização, a próxima coisa é mostrar para vocês como trabalhar mecanicamente com esse material de som, com esse filme, como é que se organiza esse material, como se elabora, quais são as etapas, de que maneira você passa de uma para outra, tá? Porque é muito fácil se perder, é muito fácil
se perder no meio do material, perder datas, inclusive. E a próxima etapa é aprender a fazer isso usando um filme de verdade, um curta-metragem, que está sendo produzido pelas outras turmas da ABC, a turma de roteiro, a turma de edição, a turma de direção, a turma de montagem, a turma de arte. Cada uma dessas pessoas está colaborando para criar essa história como um filme de verdade. Nós estamos fazendo, numa pequena escala, um filme real, que nós vamos aprender, então, a operar uma plataforma, que é o DaVinci Resolve. É uma plataforma gratuita, no entanto, profundamente grande. Ela abrange uma quantidade de possibilidades de mexer nesse som enorme, como qualquer plataforma grande, tá? Como o Pro Tools, ou enfim, as outras plataformas, elas super funcionam. A gente vai aprender a trabalhar especificamente dentro do DaVinci na aba Fairlight, que é a que trabalha com edição de som. Vamos trabalhar e vamos entender como se trabalha em cada uma das etapas de edição. Primeiro, os diálogos, já que os diálogos contam a história, já que a gente começou, o primeiro trabalho de som é o diálogo, portanto, o diálogo é o esqueleto do nosso filme. Nós vamos começar a vestir esse esqueleto, tá? Nós vamos, como bom costureiro, vamos fazer um apêndice, colocar um paetê, colocando as dublagens. Nós vamos começar a vestir esses diálogos com ambientes, com efeitos, e vamos finalizar colocando a música, que vai ser editada pelo músico e que normalmente a gente já vem com ela no lugar, mas a gente pode sempre ter que colocar aqui e ali. Então, nós lidamos na edição de som com muitos tipos diferentes de elementos sonoros. E esses elementos são organizados em maneiras lógicas para que, passando para a etapa seguinte, que é a de mixagem, o mixador possa equilibrar esses elementos. E, às vezes, inclusive, descartando o que está em excesso. Tá? Então, isso torna o seu filme limpo e bonito. Então, vamos começar por entender o que se chama ambiente de fundo, vamos entender o que são os microfones, o que as qualidades desse diálogo, o que é que a gente tem que enfatizar, quais são os detalhes que enriquecem esse mundo, porque o detalhe é fundamental na edição de som. Ele cria o reconhecimento de um lugar, e cada lugar em que o personagem habita é um lugar vivo, que tem características, que tem humores, que tem sua própria personalidade. E eles, em conjunto, se concatenam para criar uma história que é o que vai vender todo o esforço feito pelo diretor, pelo produtor, pela equipe técnica, até chegar à audiência, ao público, à plateia, que é, ao final de contas, o nosso destinatário final. Tá? Estamos como nossas mães estavam quando a gente era pequeno, que deitava no nosso lado e contava a história para a gente dormir. É o que a gente faz de uma maneira enormemente mais elaborada em cinema. Então, a gente não conta nada para nós mesmos, a gente conta para o espectador. Tá? Então, o que a gente quer é isso, dar a explicação o mais aberta para vocês, mais panorâmica, para que vocês possam ver o máximo de possibilidades possíveis dentro desse trabalho.
tem algo que eu quero mostrar. Tchan, 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 tchan. Lá vou eu. Foi? Abriu? A internet está lenta hoje. Espero que vocês não tenham muita dificuldade com ela, porque sei não. Não, não abre. Por quê? Minha aula tem muitos exemplos, tá? Eu adoro dar exemplos, eu acho que é uma maneira fácil de ver. Então, esse saiu no Facebook semana passada. O audiovisual brasileiro é muito ruim. Ué, mas a gente fez uma quantidade de filmes maravilhosos. Como que estão aqui o Bacurau, Filhas de Eva, Minha Mãe é uma Peça, Tropa de Elite, Felizes para Sempre, Contador de Histórias, Meu Tio Matou um Cara, Bingo, Estômago, E Se Eu Fosse Você, enfim, né? Uma quantidade de projetos maravilhosos. Aconselho profundamente, se é que vocês não o fazem, já não o fazem, assistam filmes sem parar, porque é necessário ganhar repertório, ganhar vocabulário, ganhar léxico, e isso se faz assistindo filmes, e assistam, por favor, filmes brasileiros. Conheçam os diretores brasileiros, conheçam os atores brasileiros, conheçam as histórias que a gente conta. A gente não vive num mundo globalizado, e a regra do mundo globalizado é que o pessoal é global. Que a gente contando a história de uma árvore, você conta a história de toda a floresta. E são essas histórias que vale a pena contar. E eu vou fechar com Steven Spielberg, que escreveu isso em 2002, na parede da Escola de Cinema de Santo Antônio de Los Baños, em Cuba. Ame aquilo que você faz. É isso que a gente faz em cinema. E cinema é uma profissão muito difícil. A única maneira de fazer cinema e, basicamente, de ficar em cinema é amando o que se faz. Queridos, essa é a minha apresentação. Esse é o que eu tenho para oferecer a vocês. Por favor, apareçam. Gisele, Francisco, Alexandre, Lisa, Raquel, Adreina, eu fico aqui olhando um bando de numerozinho. Eu quero saber que cara as pessoas têm. Eu acho isso, pô, eu tô aqui gastando meu latim e ninguém me inspira. Obrigada, Raul. Sabia que você ia contar com você. Pô, gente, então, estou aberta às vossas dúvidas. Manda ver. Atira que eu rebato. Podem ir. Perguntas? Nenhuma. Falei o suficiente. É ruim, hein? Fala, Raul. Não precisa nem abrir a mão. Mete bronca. Fala. Depois de você, vem Fernando. Pode dizer. Fala. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer aí a oportunidade, né, o encontro muito esclarecedor. Eu estou querendo começar, né, no cinema. Eu venho da produção musical em estúdio, né, para bandas e músicas. Que ótimo. Você já está com o pé no som. Que bom. Tomara. E eu gostei muito do que você falou sobre a mixagem, quando você fala do som 5.1, que você tem a colocação, né, dos elementos. E, na real, nem é muito uma dúvida, eu queria só fazer um comentário que eu achei isso bem bacana, porque quando a gente está no estúdio fazendo a mixagem, a gente, em outro nível, né, claro que de forma um pouco diferente, mas a gente acaba meio que fazendo a mesma coisa, né, que a gente tem que colocar todos os instrumentos no espectro do PAN, a bateria, a gente tem que distribuí-la certinho para você ter uma certa noção, e eu achei isso muito bacana. Eu, na faculdade que eu fiz, eu sou formado em produção fonográfica na Embi Morumbi, eu tive
umas 2 ou 3 semanas, assim, bem de passagem mesmo, sobre cinema, né? Sobre produção de áudio para cinema. A gente teve um pouco de história do cinema, foi aí que eu comecei a me encantar, né? Mas foi muito de passagem e eu gostei bastante do encontro. Queria mais agradecer mesmo. Que bom, Obrigado. venha, porque assim, minhas aulas têm sempre a provocação, eu provoco muito, tá, meus alunos? E eu uso tudo que eu posso para permitir que você entenda o mais claramente possível, ou seja, eu não pretendo fazer uma aula mecânica, Uhum. tá? Eu pretendo fazer uma aula apoiada em conversa, em compreensão, na minha compreensão do que eu trabalho que eu faço, e de usar todos os elementos possíveis. Se eu não souber alguma coisa, eu não tenho o menor problema de dizer não sei não, mas eu vou Uhum. descobrir, tá? Porque eu acho que a gente está aprendendo junto e o que é legal é porque existem coisas que eu posso te dar um degrau já de cara. E é para isso que é vantajoso, tá? Então, as pessoas ficam, porque Michel Chion diz que existem os sons diegéticos e os filmes sons não diegéticos. Isso é importante, até página 2, né? Então, página 2, eu nunca usei na minha longa carreira, essa discussão nunca gerou grande coisa, tá? Mas eu já parei uma edição de som de um filme na metade. Paramos, eu, diretor e assistente, porque a gente entrou numa discussão sobre ética e moral. Aí a gente parou a edição, foi lá para fora, fumar um cigarro, tomar um café e discutir ética e moral, porque uma linha do filme dependia da gente decidir de que maneira a gente encarava isso. Então, assim, existem discussões pertinentes a um filme que não dependem da coisa mecânica. É muito mais do que isso. A gente está realmente criando um mundo, e quanto mais complexo esse mundo é, quanto mais rico ele é, mais informação a gente passa para os nossos espectadores, tá? Para a nossa plateia, para quem nos assiste. Então, vamos criar mundos ricos, vamos nos tornar maiores de imaginação, vamos deixar as coisas crescerem um pouco para a gente começar a realmente colaborar. Eu estava dizendo uma coisa, desculpe, você me lembrou, que os diretores não conhecem nada de som, em sua grande maioria. Eles esperam que os técnicos com quem eles trabalhem deem as respostas que eles não têm. Em som, isso é totalmente verdade, porque eles não sabem o que esperar do som. Eles não sabem o que pedir do som. Então, é fundamental quem trabalha com som ter um vocabulário de som, não só uma compreensão mecânica de que o som é feito de frequências, o ouvido humano ouve de tantos dB a tantos dB. Tudo isso é muito bonitinho para livro de história, mas o que é que a gente entende? Porque assim, eu assisto filmes e eu passo a primeira como espectadora, na segunda vez eu estou ouvindo como técnica. E eu começo a dizer, legal isso, cara, gostei disso, eu volto, baixo o filme no YouTube ou não sei o quê, e recorto, eu edito esse trecho, e eu guardo isso como referência. Eu faço o meu baú de ideias para eu poder usar num próximo filme que eu trabalho. E isso é fundamental. A gente tem que ter um léxico, a gente tem que ter histórias. A gente tem que assistir para se tornar um contador. Basicamente é isso. Fala, Fernando. Desculpa, Fernando. Eu falo, hein? Mas não Não, é mole, não. Fala, estão me Fernando. ouvindo? Tô sim. Tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aí junto com vocês. E, na verdade, assim, eu agora estou trabalhando como diretor cinematográfico e nem Que comecei ainda, mas maravilha. valeu por Falei falar, pro outro, né? porque é uma Falei coisa pro que, É que o tem que ser cara. observado, que às vezes a gente esquece, preocupa tanto com a fotografia e realmente esquece do outro elemento que é importante do audiovisual, que é o som. E realmente uma coisa bem interessante que você falou lá no começo, que o som ele também, além de fazer com que o espectador viaja, busca enxergar, ela entrega também elementos que muitas vezes não é mostrado na imagem.
Então, ela pode ser usada como um elemento de complemento aí para a narrativa. Sim. Então, assim, eu achei bem interessante a Analogia. esse É encontro como aí. João e Maria. João e Maria, a mãe de João e Maria querem deixá-los no bosque e vão andando, o pai e a mãe de João e Maria, mas João e Maria atrás, mas João, que não era nada besta, solta migalhinha de pão. E é isso que a gente faz com som em cinema. Então, A gente solta migalhas de pão. Aí isso me Pro fez espectador. lembrar de um curta que eu fiz há 9 anos atrás. É que eu sou professor também aqui onde eu moro, não tem cinema. Eu moro no Onde você interior do mora? Mato Grosso do Sul, a 60 Uau! quilômetros de Campo Grande, Cidrolândia. E Que aqui legal. eu sou o único que faz cinema. Então, tem Vai muita acabar sendo dificuldade. gerador de um polo cinematográfico na sua cidade. Então, aí aqui tem uns amigos meus de Campo Grande que, inclusive, um está participando da gravação lá da novela Pantanal, que é ator, vai estar Que participando legal. lá. Mas, Que assim, legal. uma coisa assim, que tem muito aqui é o ator empreendedor. Então, são atores que buscam a parte dos bastidores, do making-off do cinema, aprender a editar, aprender a fotografia, o som, para poder produzir os próprios conteúdos. Porque o mercado aqui realmente é bem, assim, tá gatinhando. Então, assim, já tem diretores renomados, tem o Davi Cardoso, que mora aqui perto, que é a cidade de Terenos, uma cidade vizinha daqui, mas ele é o mais renomado que tem aqui. Então, assim, escola de cinema não tem, então tudo que a gente está buscando é por meio do YouTube, por meio de escolas, à distância. Isso aí facilitou muito para a gente, porque para buscar o conteúdo assim de forma aleatória é muito complicado. Então, assim, eu Sim. gostaria de agradecer por partilhar esse conhecimento aí. Inclusive, muitas informações aí são preciosas para quem quer trabalhar nesse mercado, mas Isso. principalmente passar esse conhecimento para a galera, assim, que hoje, realmente, outra coisa que foi falado, a questão da facilidade. Né? A gente tem um computador, a gente consegue fazer uma edição não linear, a gente consegue buscar, se caso falte, lá no set, que a gente consegue buscar um complemento nas bibliotecas de sons. Né? O celular mesmo hoje faz uma gravação perfeita de fotografia. Então, hoje, assim, estamos vivendo até uma era que os cineastas do passado queriam viver. Né? Então, E graças estamos à esquecendo, e tecnologia. essa facilidade também está nos fazendo esquecer parâmetro, está nos fazendo esquecer como buscar e manter qualidade. Tá? Porque na época em que a gente fazia em película e que custava caro jogar fora a película, você brigava pela qualidade o tempo todo, você não tinha muito como errar, sabe? Errar custava muito errar. Hoje em dia, se produz em excesso e com baixa qualidade. Então, eu sou antiquada? Eu sou analógica, gente. Tem os Tá? prós e Eu contras. trabalho em digital, mas eu sou analógica. E o que eu estou brigando, assim, existe um conhecimento que existe com um motivo, e o motivo é tornar o trabalho de som consistente. Tá? O que eu quero é que vocês não só entendam e consigam, mesmo que vocês não façam som, mas que vocês entendam e colaborem com esse trabalho, porque vocês entendem, mas também que os seus filmes se tornem muito mais potentes, concretos, pesados, graças ao trabalho de som. Bem feito. Tá? Som ruim, muito obrigada. A gente tem aí, é só abrir a internet, que é só o que a gente tem, é som ruim. Tá? Então, vamos ganhar de volta uma questão chamada qualidade do que a gente faz. Tá? A qualidade é fundamental. Não é frescura, é de verdade. Tá? Mais perguntas, gente? Gabriela, Lisa, Raquel, Gisele. As moças hoje, só Jussara. Só Jussara eu vejo, mas ninguém. Oh, Deus. Não adianta. Existe... Quando eu vejo isso, isso é um bom exemplo para nós todos, né? Porque a geração que cresceu, os millennials, eles entram em lives, todos eles com a imagem apagada. Ou seja, eles não existem como pessoas. Eles estão me ouvindo como quem ouve o podcast, mas eles não estão contracenando comigo, eles não estão dançando valsa.
tá? Eu danço aqui sozinha fazendo pirueta para eles, enquanto eles teclam furiosamente no celular, tá? E se tivessem com as janelas abertas, não estariam no celular, estariam falando comigo. Então, sintam-se com as orelhas puxadas, todas, tá? Para começar. Alexandre, perguntas, Alexandre. Jussara, Francisco. Não te ouço, Alexandre, você está mudo. Seu microfone está mudo. Não, não ouço você. Tá bom. Francisco, se você tem perguntas, Francisco. Também está comigo. Seu microfone está mutado, pode ligar ele. Você tem que vir na imagem do seu microfone e clicar nela. Não consigo. Não, que louco, gente. E você, Jussara, enquanto eles tentam? Não, eu já trabalho, eu tenho uma produtora, trabalho com produção. A gente começou com entretenimento, com curta. Foi para festival de São Paulo? Você é paulista? Oi? Você é paulista? Não, sou de Curitiba. De Curitiba, que legal. Meu pai era de Curitiba, do Batel. Nasceu. Então, eu tenho uma produtora, tenho uma sócia já há 30 anos, uma produtora, a segunda produtora aqui de Curitiba. Somos sócias já há 30 anos, 2 mulheres aí, a gente trabalhou, como não tinham recursos para o entretenimento, a gente foi para o mercado corporativo. E depois do mercado corporativo, a gente voltou para o entretenimento, por conta da mudança da lei da TV, uma série de reservas para o mercado, produção, a gente voltou. E eu sou a pessoa que faz de tudo um pouco, assim, para entender todo o processo, né? Então, assim, eu me sinto na obrigação, eu não vou fazer som, mas eu me sinto na obrigação de entender mais sobre som, né? Parabéns, muito. E assim como eu não faço computação gráfica, mas eu vou assistir material, então eu vejo o que tem de novidade, porque eu acho que várias situações podem ser incorporadas no teu projeto ou soluções que às vezes você desconhecia uma informação, né? Então a intenção do curso para mim é não para trabalhar, mas é para me aprofundar um pouco mais, né? Que ótimo, tomara que eu possa te abrir a visão do panorama do que se faz com som e do que se pode fazer para ter o melhor desse elemento, tá? Como é que você pode tirar, extrair desse instrumento o máximo de resultado, tá? O que eu puder colaborar, conte comigo. É que todo esse processo geralmente é distante, né? Porque você faz o arquivo, manda lá para mixagem, manda para o povo trabalhar em cima disso, você vai fazer uma orientação e tal, mas, assim, o detalhamento disso a gente, às vezes, fica sem conhecer, então, por essa questão. Tem duas pontas, isso é uma faca de 2 legumes, como a gente brinca, tá? Primeiro porque você manda as coisas, você não está do lado, o que é perigoso, porque assim, eu cresci, eu aprendi som de cinema sentando do lado do técnico, do próximo, né? E descobrindo os erros que eu fiz. Por exemplo, ele dizia, ó, assim é melhor fazer assim, ó, assado, ó, isso, olha como isso ficou legal. Então, eu aprendia com os acertos e erros do lado do cara, eu via, porque existe uma compreensão que você tem que ganhar de quando você organiza a sua sessão, de como o mixador trabalha. Tá? O que é mais fácil para ele? Quando ele processa, por exemplo, se eu organizo, vou dar um exemplo besta, vamos lá. Eu organizo minha sessão e tem a fala, os trechos da fala de fulano, corta, corta, corta. Eu ponho no canal 1 o primeiro trecho, no canal 2 o segundo, no 3 o terceiro, aí volto para o primeiro, vou fazendo uma escadinha. Isso tem lógica?
Aparentemente alguma, mas é a melhor lógica para o mixador? Provavelmente não. Porque o mixador vai trabalhar por personagem. Ou seja, se ele tiver um problema de fundo no microfone A e no B não, eu tenho que separar o microfone A do personagem A, todo num canal, e ponho os outros personagens nos outros canais. Todos mantendo uma ordem, porque quando ele processar um noise reduction, ou seja, uma diminuição de ruído, ele reduz em todo o canal, em todas as falas daquele personagem, ou seja, em todos os... Olá, Lisa, como vai? Em todos os microfones que foram usados para aquele personagem. Porque, na verdade, ele não está lidando... O mixador não está raciocinando por personagem. Não é Jussara, Raul, Francisco, Alexandre, Maria. Ele está raciocinando por sem fio 1, boom 2, lapela 3, entendeu? Ele está raciocinando, inclusive pelo enquadramento, por onde está se pegando o ator. O fundo tal daquele microfone. Porque o fundo importa profundamente. Eu sou casada com um técnico de som direto, eu tenho um irmão técnico de som direto. Eles não ouvem o que o ator fala. Eles não estão nem aí. Por favor, o ator errou. Estou nem aí. Não me interessa. Ele não está ouvindo o ator. Quem está ouvindo o ator é o diretor e a continuista, que está lá com o script acompanhando. Esqueceu a frase tal. Problema deles. Ele escuta o fundo. O que ele está escutando é o que está atrás da voz do personagem. Por isso que eu digo, é importante a gente aprender a ouvir. E, principalmente, aprender o que ouvir. Porque você tem que ter critério naquilo que você ouve, para saber o que é que você vai trabalhar ou não. Tá? Enfim. Estou de volta. Fala. Tá me ouvindo, Maria? Ô, Alexandre! Ai, que bom! Parabéns. Fala, cara. Nesse tempo eu até perdi o que eu ia falar, mas eu fiquei animado, principalmente em relação a você, pela escolha do DaVinci Resolve, né? Pela ferramenta Fairlight, em detrimento do Pro Tools aí. Porque geralmente a gente ouve muito falar que o Pro Tools é a ferramenta do mercado do cinema. Então, eu não sei o quanto isso ainda continua verídico, né? Porque Olha só, o Pro Tools se tornou... Eu comecei e não era Pro Tools, era Sonic Solutions. Eu tive um estúdio de edição de som, a gente começou com Sonic Solutions. Depois, o mercado mundial se transformou há 20 e tantos anos, 30 anos atrás. Ele virou para Pro Tools e se tornou padrão, ponto final. É Pro Tools e acabou. O Pro Tools tem algumas dificuldades. Primeiro que o Pro Tools é caro, ele tem que ser pago anualmente uma licença, ele tem que ser convertido de qualquer plataforma, Adobe Premiere, do Avid, para o Pro Tools, para ele poder ler. Eu tenho que converter de volta para ele ir para a mixagem. Enfim, na mixagem, na Tech não, porque normalmente se mixa também em Pro Tools. Só que o DaVinci Resolve sai para uma mixagem em Pro Tools sem nenhum problema. Por exemplo, tá? Ele faz uma ele baixa a sessão para mixagem sem nenhum erro. E ele permite que você trabalhe todo o processo, isso Fernando vai gostar, todo o processo do filme pode ser feito numa plataforma só. Você pode montar o filme, você pode colorir o filme, você pode trabalhar o som, a edição de som, e mixar e sair para o YouTube, para o filme, para o que você quiser, tudo dentro da mesma plataforma. E assim, eles não estão, ao contrário do Pro Tools, que tem uma maneira muito comercial de olhar essa plataforma dele, o DaVinci investe em ganhar mercado. Ele está tomando mercado desse instrumento chamado Pro Tools, dessa plataforma.
super estabelecida. De que maneira ele está fazendo isso? Incorporando muitos aplicativos em um só, de boa qualidade e tornando isso gratuito. Então, se você tiver um estúdio e você quiser operar algumas coisas muito especializadas, você paga, tá? Não é nenhum absurdo, mas você paga pelo equipamento e tal. Agora, você pode produzir, inclusive profissionalmente, trabalhando dentro do DaVinci, tá? Então, isso é uma vantagem. É uma maneira que eles ganham o mercado e nós ganhamos uma ferramenta nova, tá? Porque, mal ou bem, não dá para um único... assim, Machado de Assis é maravilhoso, mas depois do Machado de Assis veio Cora Coralina, veio, sabe? Veio Gilberto, veio o Paulo Coelho, veio os outros. E é o que vai acontecer com o Pro Tools também. Eu sei porque eu trabalho em Pro Tools, evidentemente. E no DaVinci resolve direto também. Eu estou usando os dois, depende de como o material chega para mim e do que me convém na hora, basicamente, tá? Mas é perfeitamente bom como plataforma. Ótimo. E a minha pergunta fica em relação a... Então, no processo de edição de som, eu tenho a edição de som propriamente dita e a mixagem de som. Ou seja, eu como editor vou editar o som, vou montar as camadas e tudo mais, e posteriormente vou mandar para o mixador de som. É isso? O que eu vou te ensinar é entender esse processo e a tirar o máximo do que você pode do material quando ele está na tua mão. É isso que a gente vai fazer. Tá? Porque basicamente, assim, você pode ter a flauta, mas você tem que saber tocar. Né? Fala, Francisco. Oi, tá no ar? Tá no ar. Tá no... A gente fica procurando os íconezinhos aqui, assim, até achar. E, Maria Muricy, você é do Rio de Janeiro, Maria? Sou do Rio de Janeiro, sou um pouco de cada lugar. Já morei de Porto Alegre a Natal. Sei. Tenho uma alma pernambucana perdida no meu coração, que ama caranguejo e tal. Claro. Mas sou carioca há muitos anos, por escolha, adoção, enfim. Olha, porque tenho marido carioca. Eu nasci no Rio de Janeiro há muitos anos atrás. E há uns quase 50 anos atrás eu vim para São Paulo por causa de uma paixão, Londres e tal. Mas eu... Bom motivo. É um bom motivo. O quê? É um bom motivo. É um bom motivo, né? Eu sempre tive grandes paixões. Mas eu concordo com você plenamente que o diretor tem que fazer curso de áudio. Eu mesmo já fiz aí no ABC, no Barco, com 2 técnicas de som maravilhosas. E eu tenho todo equipamento de som para... Então, quando contrato um cara, o cara tem que ser bom, viu? Tem que ser bom, tem que ser melhor do que eu, viu? Para poder fazer o som direitinho e eu boto fone de ouvido. Para você respeitar, né? Você só respeita se ele for melhor que você. Se ele for melhor. O diretor de fotografia tem que ser melhor do que eu, entendeu? O ator tem que ser melhor do que eu, entendeu? Não vem com amadorismo que não dá pé. Né? Amadorismo só de graça. Sim. Tá falhando o som? Não, estou te ouvindo bem. Tá, né? Então, a experiência é grande. Eu gosto muito de som. Nossa, eu adoro som. Eu, quando assisto um filme, a trilha sonora, para mim, é importantíssima. Meu. Quem é que fez a trilha sonora? Quem que compôs? Né? Se acompanha a imagem, não é? E a qualidade do som também, se está bom, se não está. Outro dia eu estava assistindo um filme que conta a história do Michael Curtiz. Michael Curtiz, o diretor do Casablanca. Ele era polonês, não era polonês, tcheco. Acho que ele era tcheco. Então, uma produtora tcheca, com os atores tchecos, fizeram
uma improvisação contando a história para que ele fez Casablanca, inclusive em preto e branco e tal. Mas o som do filme era muito ruim mesmo. Você começa a ouvir assistindo, né? Peraí, o cara não contratou um técnico de som profissional, né? Para fazer direitinho. Não. As pessoas têm a tendência, principalmente hoje em dia, a contratar um técnico de som barato, a querer que o técnico tenha todo o seu equipamento, apesar dele estar recebendo pouco, e que sem assistente. Tá? Então, assim, é um erro tático seríssimo quando faz isso. Da mesma maneira que você ouviu o som, mas você sabia que o que estava lhe incomodando era o som. Tem gente que vê o filme com som ruim, mas não sabe o que está incomodando. Não sabe sequer ouvir. Tá? Lembre-se que a gente vive num mundo dominado pela imagem. Mas, assim, a gente tem que recuperar não só a nossa habilidade em ter esse sentido da audição de volta, né? Ganhá-lo outra vez, como poder permitir aos a nossa plateia, a nossa audiência, a fruição completa do produto audiovisual que a gente está fazendo. Tá? Então, entender o som é fundamental para manter a qualidade, porque você sai da história. Você para de prestar atenção no que você está vendo. Mesmo, você vai para outro lugar. Tá? Então, eu acompanho muito o trabalho da ABC, da Barco, né? Todos os cursos que eu posso fazer eu faço também, eu me atualizo. E eu queria até que você assistisse esse filme, eu não sei se chama-se Casablanca ou Michael. Eu comecei a assistir, se não me engano, eu comecei a assistir, achei tão chato que eu parei no meio. Eu não consegui assistir até o fim. Claro, é um filme chato pra cacete. Foi catastrófico. Estava na Netflix, não estava não? Na Netflix. Ou estava na Amazon. Chegou uma hora que eu disse, mãe, vai dar não. Entendeu? Eu achei muito amadorístico. É mal dirigido e tal. A ideia é boa, mas não souberam fazer direito, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Ô, meu filho, então o inferno... Você tem que ter algo mais de boa intenção, né? O inferno já fechou a porta, está lotado. Pois é. Exatamente. Enfim, eu acho que o que você está dizendo está muito certo. Existe essa questão da qualidade técnica que muda a compreensão do seu produto audiovisual. Tá? Então, sim, a gente haver esse cuidado é fundamental, e eu fico muito feliz que você seja uma pessoa, Francisco, que tem esse cuidado, esse ouvido e essa atenção voltada para isso. Isso é muito importante. Eu sou grata às pessoas que estão lidando com audiovisual e têm essa postura. Isso é melhor para todos nós. Tá? Isso é muito bom. Uma vez eu estava assistindo, passou na televisão, eles fizeram uma propaganda, vou chamar várias chamadas, vai passar Vertigo. Aí eu vou assistir Vertigo. Eles puseram uma trilha sonora na dublagem. Vertigo tem uma trilha sonora maravilhosa, ganhou o Oscar, eu não sei o que mais. Os caras botavam Tchaikovsky, botavam Beethoven, botavam qualquer coisa. Isso na Rede Globo, meu. Eu não acreditei que eu estava assistindo aquilo. Que isso, meu? Que lixeira é essa, né? Inclusive, deveria ser proibido adulterar uma obra de arte. Claro. Né? Porque você adultera a obra de outras pessoas, o que é um horror. Mas acontece sim. A sutileza do som, quando aparece a Kim Novak, né, que ela não sabe, tem uma crise de identidade, então o som envolve você naquela maluquice dela, naquele mundo de dúvida, né, e também de suspense, né, enquanto ele está investigando, né, aí puseram Tchaikovsky lá e acabou com o filme, né, com uma coisa horrorosa. Então, o som, para mim, tem tanta importância quanto a imagem, com tanta importância. Você pode botar uma tela preta e botar um som que o pessoal fica alucinado, né, de suspense, você bota uma pessoa respirando fundo, né, um acorde, né.
Bom, se você ouve a trilha sonora do Tubarão, você já pula da cadeira, né? É uma grande sacada. Quando você tem uma trilha sonora tão marcante que com 2 notas vira um ícone da história da música para cinema com 2 notas. Isso é genial. Adorável. Eu gosto muito de som. Mas como é que vai ser o seu curso? É semanal? É uma semana? Ele é 2 vezes por semana, nas quartas e nas sextas, às 4 da tarde, de 2 horas por dia, tá? E são 12 aulas. Ele é dividido em 2 módulos. Na verdade, um primeiro módulo, que é o módulo teórico, a gente vai discutir conceito, vai discutir que trabalho é esse que se faz em edição de som, que trabalho que se faz com esses técnicos, quais são a maneira de lidar com o ambiente, o que é ponte sonora. A gente vai lidar com vários conceitos do trabalho de som em cinema. E na segunda fase a gente vai discutir o que é fazer a edição em si. A gente vai aprender organizacionalmente como fazer, a gente vai aprender como o material é colocado, como ele é organizado, tá? Para que você tenha o melhor aproveitamento do material e do tempo que você tem para trabalhar. Vai especificamente estudar as qualidades do DaVinci Resolve. A gente vai, desde o começo, eu já vou estar dando dicas para vocês já irem entrando, porque, na verdade, assim, já existe no YouTube um bando de... o próprio manual do DaVinci Resolve, você baixa na internet, começa a mexer, porque ele é bastante intuitivo. Ele não é difícil, é um equipamento simples, que ele facilita para você a maneira de trabalhar. Não, eu, em parte, vou concordar, em parte, vou discordar, porque eu tenho o DaVinci e, claro, a gente começou digital, né? Eu trabalhei com Nagra. Sim, então, eu também. Eu cheguei a ter uma edição no Apple, cheguei a mexer, tal, aprendi, mas se não fizer todo dia, 2, 3, 4 horas por dia, você esquece tantas ferramentas, né? Sim. Então, eu hoje uso o Movado. Eu vou ficar em cima para que vocês comecem a ir praticando, porque a nossa ideia é editar, de verdade. Tá? Curtas entre 5 e 10 minutos de curta, tá? Que são rodados pelos alunos da ABC. Então, isso é muito legal de fazer. Tá? Não é só para garotada, para quem está começando em cinema, em som, é legal porque assina, é um produto seu, está assinando, é o meu trabalho, entendeu? Então, isso é muito legal. E o IMDb, na mesma hora, reconhece, né? Aí eu estou olhando lá, minha página do IMDb, está lá, monitora. Eu digo, gente, eu sou monitora do quê? Eu digo, não, do curso da ABC. Então, os filmes das outras turmas que eu acompanhei como monitora já estão dentro do meu currículo. A internet é rápida, né? Mas assim, vira parte do seu currículo, vira seu. Então é importante não falar apenas teoricamente. É bom a gente aprender na prática, tá? Você tem YouTube, Maria? Você tem no muito YouTube? Francamente, não, eu não deixo material meu no YouTube, eu tenho um site. Um site? Tá? www.mariamurici.com. Tá fácil. Tá bom? Eu tenho meu YouTube, se vocês quiserem olhar, Francisco Dre. É fácil. Que ótimo, com certeza. Tem umas 140 baboseiras lá. Baboseiras nada, respeito com o teu material, tá? Não admito. Não admito. Esse tem que ser, tudo que a gente faz ralando tem que ser respeitado. É porque não tem uma lógica, assim, uma temática, são vários temas, né? Tem de tudo. Você não precisa ter temática. Você está produzindo uma obra coerente com o seu projeto interno, digamos assim. Tá? Com os seus interesses.
Não, mas eu uso o YouTube como uma prática, usar para praticar. Eu comprei uma câmera nova, 4K, eu tenho que estar usando ela para poder, né? Agora, os artistas daqui de casa são difíceis de contratar, viu? A minha esposa, a empregada, tá, para fazer uma culinária. Meus netos, então, fogem da câmera, que é uma coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Então, eu aproveito, às vezes eu vou na feira, gravo as pessoas e tal, aí faço. Por isso que eu chamo as baboseiras. Mas é uma diversão e uma prática. Você tem que usar, meu. Tem que editar. O que eu vou querer de você é que você comece a construir história, dramaturgia. Eu tenho vários roteiros de longa, está tudo pronto, fica aguardando fechar o negócio. Aí sim, eu vou voltar para o meu métier, né? Enquanto isso, vou fazendo os treinamentos de casa. Não é isso? É isso. Querida, sucesso no curso lá, vamos ver. Obrigada. Consultar a diretora financeira, vamos ver se dá para fazer. Eu tenho o maior prazer de receber vocês e divirtam-se. Estou aqui para isso, para ser explorada gentilmente, por favor, porque eu sou muito sensível, então vocês me tratem bem, mas eu lhes darei tudo que tiver ao meu alcance, tá bom assim? Tá ótimo. Um beijo enorme. Beijo a todos. Um bom dia para vocês. Raul, foi um prazer. Fernando, Alexandre, Francisco, Jussara, Gabriela, que eu não conheço, mas fica aqui meu abraço. Um beijo grande para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Maria. Obrigado.